Olá pessoal, eu sou o pastor Renato Borges e hoje nós vamos tratar de um assunto importante. Qual a relação, qual comparativo podemos fazer entre pastores e juízes, ministros como ministros do Supremo Tribunal, juízes de uma forma geral? Existe um comparativo que podemos fazer entre eles? Hoje está muito em voga aqui no Brasil essa questão dos juízes, dos magistrados e a interpretação da Constituição, se ela é feita como ela é feita de forma correta, e as leis, como se interpretam as leis que são criadas, e por que haveria uma comparação com um pastor, um líder religioso, um teólogo, porque há uma matéria que une as duas categorias, as duas classes, que é a hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação do texto. Imagina que os textos bíblicos foram escritos em diferentes épocas, diferentes períodos da história, e hoje nos nossos dias, nós temos que interpretar esse texto e aplicá-lo ao cotidiano atual, à vida atual. Na época dos fariseus e dos escribas, no momento em que Jesus veio ao mundo, ele desafiou muito esses homens, porque essa categoria, eles tinham poder da lei. A lei era chamada assim, né? As escrituras eram chamadas de lei e profetas, que é toda a parte de lei escrita atribuída a Moisés, a sua escrituração, e a parte dos profetas, que são os demais textos bíblicos. Ali você tinha que tirar a doutrina, tinha que tirar leis propriamente dito, leis civis, leis de culto, e as demais leis, até leis penais, e como era, se devia assim, a verdadeira, a correta, a adequada interpretação. Quando Jesus vem, ele vem criticando a forma como esses fariseus, escribas e outros como saduceus lidavam com as escrituras, e o Senhor traz uma interpretação, uma hermenêutica mais adequada, correta, muito mais correta, é claro, porque cremos que as escrituras são inspiração divina e o nosso Senhor é o Filho de Deus, é o próprio Deus, né? Então, você imagina que o Senhor Jesus veio e mostrou que havia um abismo entre o sentido do texto e a sua aplicação por parte desses líderes religiosos. Eventualmente, eles ensinavam da forma correta e em outros momentos eles desfavoreciam, por exemplo, os 10 mandamentos, quando Jesus confronta eles, que eles valorizavam o lavar das mãos, mas desvalorizavam a questão do honrar o pai e a mãe. E isso era muito confrontado. Jesus também mostrava que haviam aplicações da lei do Antigo Testamento que ele vem reinterpretar. Por exemplo, ele diz que é muito mais rigorosa a questão do não adulterar, não trair, né, o cônjuge, que não seria só uma questão do ato em si, do ato da traição, mas uma questão até de planejamento, de pensamento, do desejo do pecado, que já era concebido diretamente na mente, né? O adultério já acontecia já pelas intenções. E então essa questão da hermenêutica é muito importante, que é a interpretação dos textos. Então a nossa Constituição aqui brasileira, ela foi escrita recentemente, mas outras leis também escritas em diversos níveis, e agora o juiz, no momento de conflito, ele tem que fazer a aplicação da lei, a interpretação adequada, especialmente o Supremo Tribunal, ele tem que fazer a interpretação correta da lei da Constituição. E hoje há essa discussão, se estão interpretando adequadamente ou não. Como isso se aplica à realidade dos líderes religiosos? Porque os fariseus da época, os religiosos que interpretavam na época, são os atuais líderes religiosos, pastores, missionários, evangelistas, todos aqueles que se colocam na interpretação das escrituras. Com a Reforma Protestante, foi colocado que cada cristão deveria se empenhar na leitura dos textos, um conhecedor dos textos. Você imagina se aqui no Brasil todos nós nos empenhássemos na Constituição do país, conhecêssemos versos, citássemos versos, né, da Constituição, artigos, trechos, e soubéssemos de uma forma firme, assim, forte, sobre tudo isso. Provavelmente nós seríamos cidadãos melhores, saberíamos melhor sobre os direitos e deveres. Agora, da mesma forma, as escrituras, quanto mais conhecedores da palavra de Deus nós somos, menos heresias nós vamos aderir. Se algum líder religioso colocar ali uma heresia, uma interpretação do texto que não seja adequada, nós saberemos que é um erro, que é uma interpretação equivocada. Então, os meios de interpretação de hermenêutica, eles podem variar.
porque pode haver uma interpretação ali mais técnica, melhor, mais adequada, de melhor qualidade, mas podem haver outras que são com segundas intenções. Por exemplo, existem interpretações do texto que as pessoas aplicam seus movimentos ideológicos. Então você tem uma teologia ambientalista, você tem uma teologia marxista, a teologia da libertação, por exemplo, e teologias feministas, que você coloca o óculos daquela ideologia para poder interpretar o texto bíblico. E é claro que ele vai vir manchado com os vícios dessas ideologias. Não vai ser uma interpretação adequada para o texto bíblico. Então, diferente dos fariseus, cabe salientar isso, que interpretavam aquelas leis do Antigo Testamento como sendo umas leis também da sua civilização, da sua sociedade. Aqui, a palavra de Deus, quando a gente aplica, nós cristãos, nós aplicamos no nosso modo de vida, não uma questão mais de leis civis, leis penais, mas no nosso modo de vida, a forma como nós nos comportamos, como cultuamos a Deus, a questão da salvação, a questão da redenção dos pecados, da santidade. Em tudo isso se aplica a palavra de Deus, que é o Antigo Testamento, com essa ótica cristã, e com o Novo Testamento. Agora você imagina que o cara é detentor e ele diz, por exemplo, que ele é inerrante naquilo. Isso se aplica no catolicismo ao Papa. O olhar dele, o parecer dele sobre o tema, sobre qualquer tema, ele é indiscutível. Assim como nós vemos na Suprema Corte que a decisão deles, ela é de um grupo pequeno, né, às vezes até monocrática a decisão, ela é indiscutível, vira aquilo um parecer, uma interpretação que tem que ser replicada. Se você pega um mau líder religioso, agora falo dos evangélicos, que ele diz para o povo que a interpretação dele é a correta do texto bíblico, que a última palavra dele, ele pode usar isso como meio de ser um ditador, de ser um cara que impõe a sua vontade, um cara abusivo. Nós temos que ficar de olho nisso. Todos nós, servos de Deus, cristãos, somos convidados a conhecermos as Escrituras. O apóstolo Paulo elogiava o povo que consultava nas Escrituras quando ele pregava. Nós temos que fazer isso. Sempre estar com a Bíblia aberta ali durante o culto, o pastor está pregando, nós estamos consultando e sermos leitores assíduos das Escrituras. Por quê? Da mesma forma que um juiz, ele interpreta leis, nós temos líderes religiosos interpretando as Escrituras. E se o juiz for iníquo, se o juiz for um péssimo intérprete da lei, ou se ele se pautar pelos seus próprios interesses, pelas suas relações, pelo seu enriquecimento, sua ideologia, da mesma forma, um pastor que esteja inclinado para isso, ele vai fazer uma péssima interpretação das Escrituras, sempre defendendo suas teses, sempre defendendo seus pensamentos, seu grupo e seus favorecidos. Então ele vai impor essa interpretação para o povo. Aquele famoso filme O Livro de Eli mostra bastante isso, é um mundo assim pós-apocalíptico, e sobra um exemplar das Escrituras, e o personagem principal, ele é guardião desse livro, né, da palavra de Deus. Não vou contar aqui o final do filme, mas é muito interessante assistir como o vilão do filme, sabendo do poder da Bíblia Sagrada, ele queria roubar aquele livro, tomar aquele livro à força, porque ele poderia ler, e ele, além de ter o conhecimento, ele iria fazer aquela mediação entre Deus e o povo. Ele ia dizer que estava escrito e que as pessoas deveriam agir daquela maneira. Agora pensa aí que um pastor que traz uma heresia, ele diz que tirou das Escrituras. Há quem diga assim que a Bíblia é a mãe de toda heresia, que na verdade ela não é a geradora disso, mas atribuem retirar da Bíblia um conteúdo que a sua interpretação ela é herética. Então se você tem uma lei que a pessoa vai fazer uma interpretação baseada na sua ideologia política, na sua forma de ver o mundo, ela acaba contaminando a aplicação final dessa lei, que já não é mais uma questão dos originais, da autoria original, da intenção do autor, da intenção do momento em que foi escrito. É importante a gente saber esse texto bíblico, qual é a intenção dele, o seu contexto, quando ele foi escrito e qual a mensagem sendo passada por ele. Isso cabe uma reflexão nossa aqui sobre a questão do analfabetismo funcional crescente, grande já no Brasil, em que as pessoas elas leem o texto, mas elas não compreendem o que leram.
ela lê o texto, mas ela não consegue ter a compreensão, a profundidade do que leu. Isso é uma realidade da educação brasileira. Você imagina que esse povo brasileiro, eles estão sendo pastoreados e também, no meio dos pastores, há pastores assim, que leem o texto e eles não conseguem compreender o que estão lendo. Eles atribuem a uma revelação divina, mas na verdade, aquela aplicação dele, ele está dizendo que é uma interpretação divina para você poder engolir a interpretação dele. Mas está ali seu analfabetismo funcional, as más inclinações do seu coração e tudo mais. Conseguiram perceber como um juiz e um pastor, os dois se voltam para o texto, os dois têm que interpretar o texto e colocar o seu parecer correto sobre aquela aplicação do texto. O juiz, eu me refiro nesse caso como da Suprema Corte, para poder, como um ministro, para poder dizer o que o texto revela, o que é o sentido do texto em si. Da mesma forma, os pastores, eles vão estar ali sempre colocando o sentido do texto. É claro que eu costumo mostrar aqui que muitos pastores nem se voltam para o texto. Eles dão uma pincelada no texto, divagam seus pensamentos e colocam seus pensamentos como se fosse palavra de Deus. Isso também é inadmissível para um juiz. Ele não pode dar uma pincelada ali no texto, falar uma pequena parte e depois fazer um longo discurso com suas aplicações, com seu pensamento e dar um parecer final sobre aquilo que não foi o que os constituintes escreveram, que os legisladores escreveram aquela determinada lei. A gente tem que ficar bem atento a isso, para a gente não embarcar nessas conversas. Para isso, nós temos que conhecer as Escrituras, nós temos que conhecer a Palavra de Deus. Então, quanto mais conhecimento da Palavra de Deus, mais exigente fica o olhar do público, daqueles que ouvem a Palavra de Deus, a atenção do público, para o pastor também se qualificar e também fazer uma aplicação correta dos seus textos, senão ele vai ser chamado de lado, vão puxar o paletó dele para o lado e falar, pastor, isso aqui não estava correto, então ele vai ter que se aplicar naquilo, né? Então vamos ficar bem atentos a essa questão. Sempre veja esse cenário político especial dessa área dos ministros, que está muito em voga nesse momento, e faça uma comparação em relação aos pastores. Veja que se houver um mau ministro que interprete mal a Constituição, pense que pode existir um mau líder religioso que pode interpretar as Escrituras, que para a gente é a nossa, poderíamos dizer assim, a nossa lei maior, né? Não no sentido de uma lei civil, mas ela comanda nosso comportamento, é a inspiração da nossa vida, a inspiração divina. E imagina que o cara, ele interpreta isso, e isso afeta toda a sua existência, toda a sua forma de ver o mundo, sua forma de servir a Deus, sua forma de agir com a sua família, com o seu ministério, com a sua igreja. Então isso abarca muitas coisas, assim como a lei de um país também, ela permeia muito a sua vida. Mas uma lei que você diz que é a Escritura, ela é a palavra de Deus, e alguém que está interpretando essa palavra, esse tem que ser muito mais exigido ainda, né? Esse tem que haver muito mais rigor com quem se coloca em interpretar aquilo que é a palavra de Deus. É maior do que, é claro, uma lei humana, porque a lei humana, se nós não fizermos, ela nos castiga, e a lei divina, se nós não fizermos, se não andarmos segundo a palavra de Deus, isso corre um risco de um afastamento do próprio Deus, isso corre um risco em relação à nossa eternidade, isso afeta nosso comportamento, nossa ética, é algo muito grande para a gente, por isso nós temos sempre que ser rigorosos em relação à interpretação das Escrituras. Me diz o que achou do vídeo, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal também e vamos falar mais aí sobre esses temas. Coloca aqui nos comentários e a gente responde. Deus te abençoe muito, um grande abraço.